Bom dia, Pará de volta, 7 horas e 7 minutos. Voltamos com as notícias do esporte, noticiário, claro, dedicado ao clássico Repá do próximo final de semana. O jogo é domingo. Paysandu e Remo terão pela frente um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. O Repá que pode definir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Do lado bicolor, João Brigatti deve estar batendo cabeça aí para escalar a equipe. Mas um jogador já se colocou à disposição. Para o Repá de domingo, o técnico João Brigatti deve, claro, fazer mistério na escalação. Certeza mesma é que ele não poderá contar com o lateral Tony, expulso no banco de reservas na partida contra o Londrina. Na sala de imprensa, apareceu um jogador que pode ganhar essa vaga na equipe. O zagueiro Carlão já se mostrou disponível. Já atuei como zagueiro, já atuei como lateral, já atuei como volante central, volante pela esquerda. Eu não tenho um problema em atuar nessas posições, né? E o Brigatti, ele me conhece, ele sabe que eu já atuei nessas posições. É lógico que você precisa, não é do dia para a noite que você possa rodar nessas posições, precisa de um tempo de adaptação, né? Até porque faz um tempo já que eu não atuo nessa posição, mas precisar é uma posição que eu conheço e o Brigatti sabe disso. Desde a chegada em outubro, Carlão só atuou em 2 partidas pelo Paysandu. Na última rodada, saiu do banco de reservas para atuar nos minutos finais contra o Londrina. O ritmo de jogo pode ser um problema, mas a experiência sempre ajuda. Eu venho atuado pouco, né? Lógico que eu não tô com o ritmo de jogo ideal, mas se precisar, venho treinando todos os dias e se precisar, eu tô pronto para atuar 90, 10, 15, 20. Eu tô pronto para isso. A proximidade do clássico decisivo aumenta a ansiedade do grupo. Mas aos 34 anos, Carlão promete acrescentar no fator psicológico. A experiência pode sim deixar os bicolores mais próximos do acesso à Série B. O importante é que essa ansiedade ela suma ali a partir do momento que começa o jogo, né? Você não pode levar essa ansiedade, muita ansiedade, para dentro de campo, que acaba atrapalhando. Não adianta você focar só no emocional e esquecer do técnico, do tático. Então eu creio que é o conjunto desses fatores que vai fazer com que um dos 2 clubes saia vencedor. Vamos então conversar com o Ivo Amaral, vai comentar esse jogo do próximo domingo. A gente viu a reportagem do Paysandu, muitos problemas aí para o João Brigatti na escalação da equipe, né, Ivo? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Um grande abraço aos amigos do Bom Dia Pará. Olha, o Tony deve fazer falta. Ele tem sido um lateral direito agressivo, está em boa forma e é um complemento para o ataque do Paysandu nas suas descidas pela ponta direita. O Carlão é um improviso que pode ser um pouco perigoso. Carlão foi contratado e é a especialidade dele, zagueiro de área. Jogou 1 ou 2 jogos apenas, conforme diz a reportagem. O improviso pela lateral direita, não sei se encontrará o Carlão numa forma física perfeita para acompanhar em velocidade a descida do ataque contrário. Eu pensava até que, em princípio, o Brigatti improvisaria o William pela lateral direita. O William, que também de origem é meio campo, mas já tem jogado nessa posição. O Paysandu, na verdade, não tem nenhum reserva, nenhuma opção para o posto de Tony. Expulso bobamente, estava no banco já no jogo anterior e acabou sendo punido com a expulsão. De qualquer modo, o treino deve definir, os instantes finais devem realmente confirmar se Carlão será realmente será o ocupante, da lateral direita do Paysandu. E você sabe, Márcio, está todo mundo num nervoso tremendo aguardando esse clássico. A situação do Remo e Paysandu já foi bem pior, assustadora, agora estão dividindo a liderança. Mas o importante é que, embora não seja um matemático como o Carlos Ferreira, só ganhava nota 10 no colégio lá em Castanhal, a verdade é que, para se classificar, os 2 têm que vencer. Empate é o risco para ambos, de modo que aumenta a expectativa em torno do clássico, que deve ser empolgante no próximo domingo, Márcio. Com certeza, empolgante. Daqui a pouco a gente vem com a reportagem do Remo, destacando aí como o Paulo Bonamigo deve montar essa equipe contra o Paysandu. Agora, Ivo, o Gustavo Pena, editor aqui do ge.globo.pa, entra nesse papo sobre o Repá. Fala aí, Guga. Olá, amigos do Bom Dia Pará. Olha só, faltam apenas 2 dias para o clássico Repá, mais aguardado, mais comentado talvez da história do futebol paraense, valendo uma vaga antecipada à Série B. Mas, infelizmente,
ainda sem a presença de público em razão da pandemia. Bora relembrar um pouco da festa que azulinos e bicolores fazem no Mangueirão? Olha só. Faz falta, né? O ge.globo.pa fez uma matéria especial sobre esse novo normal nos jogos envolvendo Remo e Paysandu, com os portões fechados. Como o torcedor assiste às partidas? E a relação com a família mudou? Todo mundo junto e reunido em casa. Será que dá algum problema? Ou também é solução, já que é uma oportunidade para estreitar laços esquecidos com a rotina? O material está bem legal, passa lá na nossa página e confere. Ivo Amaral, você avalia que em campo, um repá tão importante e decisivo como esse muda o desempenho técnico e tático dos times em campo, sendo sem torcida, sem o apoio, sem a cobrança vinda das arquibancadas? Olha, Gustavo, sem dúvida alguma, a presença do público faz falta, pelo menos plasticamente, para a emoção do espetáculo. Hoje em dia já é um novo normal. Futebol sem público está acontecendo há bastante tempo, de modo que os jogadores já estão habituados. O novo normal é você passar o jogo inteiro ouvindo a gritaria dos treinadores, o que cada um diz para lá e para cá. Com isso, alguns foram flagrados, como o Fernando Diniz, esculachando aquele jogador tietê do São Paulo. A presença do público é muito importante. Eu costumo dizer, sem demérito para Remo e Paysandu, que o melhor do futebol do Pará ainda é a torcida que nós temos. Ela sempre faz falta, mas tecnicamente eu tenho certeza que não vai abalar em nada o desempenho dos jogadores de Remo e Paysandu. Pelo menos é a minha opinião. Reforçando, Ivo, pessoal de casa, vocês podem acompanhar a transmissão desse jogo em tempo real pelo ge.globo.pa. Daqui a pouco o Ivo já falar mais sobre esse repá do próximo domingo. Vamos mudar de assunto agora. O governador do estado, Helder Barbalho, esteve ontem na sede da Confederação Brasileira de Futebol no Rio de Janeiro. Um encontro que contou com a presença do presidente da entidade, Rogério Caboclo, integrantes da CBF e também com o técnico Tite. Foi para oficializar o interesse de promover uma partida da seleção brasileira na reinauguração do estádio Mangueirão em 2022. A última vez que a seleção esteve aqui por Belém foi em 2011, no jogo contra a Argentina. O Mangueirão entra em reforma a partir do final de fevereiro. A obra vai custar aproximadamente R$160 milhões e deve durar 18 meses. Entre as novidades está o aumento na capacidade de público, que vai subir de 35 para 55 mil pessoas. E após a reunião na CBF, Helder Barbalho falou sobre o convite. Vamos ver. Oficiamos a CBF o desejo para quando da reabertura do novo Mangueirão, nós possamos estar aptos a receber a seleção brasileira de futebol. Já dialogamos com o professor Tite, com a comissão técnica e, claro, cumpriremos com as nossas obrigações de estar com um estádio adequado para os nossos torcedores, para receber grandes eventos e para acolher a seleção brasileira em nosso solo paraense. Bom, fica aí, Ivo, para a expectativa da reforma do Mangueirão e a seleção que há muito tempo não joga aqui, né? 11 anos, já fazer 10 anos, na verdade, que teve aquele jogo bem emblemático, a torcida paraense cantou o hino, né? Foi muito legal. Eu ia dizer isso, você entrou num assunto que eu ia abordar realmente. A torcida do Pará entrou na história. Coube a torcida do Pará aquela iniciativa de quando a banda parou de tocar o hino nacional, ela seguiu cantando de maneira entusiasta e provocou a surpresa na hora dos narradores de televisão de todo o Brasil que acompanhavam o jogo. A partir daí, esse gesto tão bonito, tão significativo da torcida do Pará foi imitado por esse Brasil afora. Mas é sempre bom ter a seleção brasileira, que tem jogado muito pouco em Belém. Me recordo daquele 3-0 contra a Venezuela, os 2-0 contra a Argentina. É muito pouco, né? Para o calor da torcida e a nossa expectativa. E que venha a seleção, conforme está prometendo o governador, já com o estádio modernizado e capaz de receber com toda a técnica a seleção brasileira. Que venha a seleção e que venha o público de volta para o estádio. É isso aí, Ivo. Então daqui a pouco você volta comentando mais sobre o clássico, destacando o Remo, já que falamos do Paysandu. No próximo bloco você volta falando do Remo para esse jogão de domingo. Valeu, Ivo. Agora vamos com o Remo. E o técnico Paulo Bonamigo, experiente em repá, sabe da importância desse clássico que pode recolocar os azulinos na Série B depois de 14 anos. Bonamigo conhece bem o repá.
desde quando esteve por aqui pela primeira vez nos idos anos 2000. Para o clube que não disputa a Série B desde 2007, o Repá não será apenas o 8º clássico da temporada 2020-2021. Repá histórico, porque são duas equipes buscando um acesso, que a gente sabe que significa um acesso. Uma divisão como a Série B hoje, que está extremamente competitiva, com grandes equipes do futebol brasileiro. E a gente sabe que é um passo que o clube do Remo pode dar em termos de crescimento. O técnico azulino sabe da importância da torcida nesta reta final de Série C, que vale o acesso. Historicamente, o Repá é um clássico de muita rivalidade, de muita tradição, histórico, né? Na região norte do país, com duas equipes com enormes torcidas, extremamente fanáticas e apaixonadas pelo seu clube, como é o caso do Clube do Remo. Se vencer o clássico de domingo, o Remo pode garantir o acesso, desde que o Londrina não ganhe do Ipiranga. O problema é que as duas partidas não começam no mesmo horário e seria preciso esperar o fim do duelo em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. O ideal nesse momento seria as equipes jogar no mesmo horário, né? Até para ninguém ter benefício, saber o que acontece. Enfim, é regulamento e não tem que ser discutido. Independentemente da tabela, Bonamigo mostra a camisa que vem motivando o Leão e garantindo a redução dos impactos econômicos por causa da pandemia. Vamos lá, nosso torcedor azulino, vamos ajudar o nosso Leão nessa reta final. Faltando 2 passos, então vamos comprar essa linda camisa do Remo aí que ela tá marcante. E a gente conversa com o Ivo Amaral sobre esse clássico do próximo domingo. Ivo, Bonamigo estimulando o torcedor a ajudar o clube, até porque financeiramente foi um ano complicado para os clubes brasileiros de um modo geral, né? Olha, se depender do apoio, da paixão, do carinho da torcida de Remo e Paysandu, Repá vão sempre longe. O problema é que nem sempre as equipes correspondem a essa expectativa. O Remo foi a Erechim, no interior do Rio Grande do Sul, sonhando com uma vitória que ele deixaria bem pertinho da classificação, mas acabou perdendo por 2-1. O empate domingo não é um bom resultado para ninguém, eu penso assim. De modo que os dois têm que batalhar pela vitória, embora o André Lohan acabou de falar que essa vitória ainda não classifica oficialmente, que vai depender do outro jogo que começa depois. Realmente foi uma programação um pouco insensata, mas atendendo interesses comerciais de uma rede de televisão, porque, na verdade, o importante é que os jogos começassem ao mesmo tempo, na mesma hora, como acontece nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. De qualquer modo, Remo e Paysandu estão preparados para a batalha, o Remo praticamente não tem problemas de ordem física, e a gente espera que, mesmo sem torcida, a emoção não baixe e tenhamos um jogo de alta voltagem, de alta intensidade, premiando o futebol paraense, que está precisando subir de série, sem dúvida alguma. E sempre naquela torcida, né, Ivo, que subam os dois, se for possível. Agora, Ivo, o Carlos Ferreira participa da gente com Bom Dia com mais uma curiosidade. Remo e Paysandu, olha só, estão buscando o 5º acesso em campeonatos brasileiros. Conta aí, Ferreirinha. Olá, Márcio Lins, Ivo Amaral, pessoal de casa. Vamos colocar aqui um placar de acessos no Campeonato Brasileiro com Remo e Paysandu. Primeiro que esse sistema de meritocracia começou em 1989. O Remo conquistou 4 acessos, em 89, em 92, em 2005 e em 2015. O Paysandu, também 4 acessos, em 91, em 2001, em 2012 e em 2014. Portanto, há um empate em acessos conquistados no Campeonato Brasileiro e desta vez nós podemos manter esse empate com os dois subindo e aí ficaria 5-5 ou ter o desempate se somente um dos dois subir. Ivo Amaral, a questão aqui que eu coloco para você é a seguinte: da primeira para a segunda fase deste campeonato, nós tivemos classificação antecipada de Remo e Paysandu. Agora, na decisão do acesso, nós poderemos ter pelo menos um dos dois com esse acesso conquistado antecipadamente e o outro com grande possibilidade de confirmar no domingo seguinte e o Pará ter 2 clubes na Série B de 2021. Será que nós
não estamos deixando passar isso aí sem o devido reconhecimento. Afinal de contas, a trajetória da dupla Repar neste campeonato é grandiosa. Será que não devemos render mais homenagens e reconhecer os méritos grandiosos de Leão e Papão? O que você diria? Olha, o nosso sonho, Ferreira, é que os dois possam subir. Na matemática aí, isso é muito difícil de acontecer. Pelo menos um, a gente sabe que um dos clubes do Pará vai chegar lá. O importante é que subissem os dois e até que esse empate permanecesse, né? Em vez de 4 acessos de cada um, chegássemos a 5 acessos, o que deixaria o Remo e Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a Série C já hoje tem suas compensações, mas a Série B distribui mais dinheiro, possibilita um caixa maior para os clubes disputantes e a possibilidade da montagem de equipes mais fortes e competitivas. Então, a expectativa é grande, sem dúvida alguma, a gente torce por esse arranjo. Eu falei no tópico anterior que você era um aluno brilhante de matemática lá em Caxaial, você deve estar fazendo as contas aí para ver de que maneira a gente consegue colocar os dois. Não é fácil os dois ao mesmo tempo. Um, pelo menos, eu tenho certeza que estará presente, mas a gente quer os dois porque Remo e Paysandu merece estar numa divisão melhor do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, merecem pela história, pela torcida, e vamos seguir acompanhando. E na segunda-feira aí você volta. A gente vai comentar a rodada, o clássico com certeza, e aí esperando que Remo e Paysandu chegue na última rodada muito bem para conseguir esse acesso. Até segunda, Ivo, obrigado. Um abraço, Márcio.